nosso café tem o deputado Bruno Ganem, falando um pouquinho aqui sobre o mandato político, mas mais do que mandato político, né, deputado? Falando sobre frentes, brigas, guerras, lutas. Na verdade, vou até amenizar aí, falando aí sobre o trabalho que um político pode fazer em prol da população, e em prol também do que faz parte aí da nossa população, os nossos animais queridos ou os maus tratos com os animais. Deputado, a primeira coisa que eu gostaria de saber do senhor, na verdade, é uma data, dia 18 de março. Essa foi uma data importante para o senhor, principalmente no que diz respeito ao começo de um trabalho parlamentar junto com uma CPI protocolada aqui na casa. É isso mesmo? É verdade. Bom, primeiro agradecer a oportunidade. É sempre muito bom poder, enfim, compartilhar os nossos projetos, até porque eu preciso do seu apoio para que as coisas possam caminhar, né? E o que aconteceu? Dia 18 de março foi um dia muito bonito, porque eu tinha acabado de assumir como deputado, dia 15 eu já na posse corri atrás de assinaturas e foi assim no fim de semana, e dia 18 conseguimos protocolar a CPI contra os maus tratos e também a Frente Parlamentar de Proteção Animal. A CPI foi a segunda? A segunda da casa. Na lista aqui na casa, que a casa, só para que as pessoas entendam, ela tem uma cronologia, né? Ela tem uma linha do tempo para protocolar. CPIs, podem existir até 5 CPIs acontecendo ao mesmo tempo, mas tem um número hábil de CPIs para protocolar e para começar a funcionar. Sendo a segunda, a gente entende que ela deve começar... Sim, já estão, inclusive os líderes já foram convocados aí para passar os nomes de quem vai participar da CPI. Inclusive, se você que é deputado está nos acompanhando aqui, converse com o seu líder, né? Peça para fazer parte dessa CPI. É uma CPI muito importante, as pessoas, elas querem respostas. A gente sabe que a causa animal ela tem um clamor popular muito grande e tem muita coisa fora do lugar. A gente precisa organizar a causa animal. Muita crueldade ainda acontece. Na verdade, como é que está o cenário do estado de São Paulo em relação aos maus tratos animais? A gente está à frente do tempo, estamos retrocedendo no tempo. Como é que está essa frente aí? Olha, o que eu acho é o seguinte, o estado de São Paulo, eu diria que em algumas políticas ele está até à frente, mas é uma luta assim muito complicada, porque às vezes a gente dá 2 passos para frente, 3 para trás, aí 5 para frente, é uma briga. Se a gente parar, as forças contrárias à causa animal vão, enfim, fazer a gente voltar ao século XIX. Então a gente tem que, na verdade, trabalhar muito para dar 1 passo, 2 passos e conseguir efetivamente. A gente vê assim, por exemplo, né? Vamos pensar uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas por que discutir bicho enquanto tem crianças passando fome? Eu sou sensível. Aliás, no meu primeiro discurso aqui na casa, eu fiz questão de registrar isso, quero registrar aqui agora, novamente. A minha defesa é uma defesa pela vida. E dentro da defesa pela vida, eu não posso fechar os olhos para situações que estão acontecendo na causa animal. E hoje a causa animal, ela tem demandas que estão completamente abandonadas. Vou dar um exemplo. Vamos fazer o seguinte, vamos raciocinar o seguinte. Dá para imaginar, você pensar na reprodução de cães de uma maneira forçada, com maus tratos, enfim, com condições assim deploráveis, e aí tudo isso para movimentar um mercado bilionário, que é a venda de pets para pessoas que amam animais, né? Tem alguma coisa errada. Que aquele petzinho bonitinho que eu vejo lá na loja, todo fofinho, que eu pego amores por ele ali na hora que eu vejo, está vindo de uma indústria, está vindo já de um mercado, de um comércio anterior a ele, que de bonitinho não tem nada. Pois é, e quem compra quer tudo menos isso, porque são pessoas que amam os animais. Não faz o menor sentido, gente. Então, quer dizer, é sinal isso de que acontece no estado de São Paulo? Acontece. Inclusive, nós tivemos aí um resgate enorme de um local, né, que inclusive foram 1.707 animais que acabaram sendo resgatados, uma situação assim terrível, né? E isso sensibilizou muita gente, né? Com esses fins, inclusive vendendo para uma grande rede, né, de pet shop, né, de produtos, e que inclusive essa rede, aliás eu vou citar o nome até porque no fim das contas foi um final feliz, né?
é a Petz, né, que teve uma cadeia grande de lojas que soube tratar essa crise de uma maneira muito positiva e ganhou pontos. Qual que foi a solução deles? Eles não vendem mais filhotes, não vendem mais animais. Né? Foi uma solução que eles colocaram, alguns até falaram, poxa, uma solução forte, mas foi a resposta que eles deram para uma coisa. É claro que a Petz não tinha esse objetivo e, enfim, a gente precisa... e a CPI tem esse objetivo. A gente quer investigar cada criador que tem nesse estado para garantir, para separar aqueles que têm aí esses maus tratos daqueles que eventualmente trabalham de uma maneira mais séria. Apesar de existir uma frente cada vez maior na causa animal, que é contra a venda em qualquer circunstância. Mas a gente precisa, com as leis que a gente tem, é claro que elas precisam ser aprimoradas, a gente precisa ir em cima, com as leis que nós temos, já poder fechar esses criadouros que, na verdade, são... terríveis, são verdadeiros matadouros. Né? São matadores. Né? Na verdade, assim, a CPI ela tem um prazo de validade para acontecer também, desde o início dela até o final, de 120 dias. Ela tem uma prorrogação aí para se ajustar, enfim, a feriados, as datas das pessoas que são chamadas. Mas a notícia boa é que quando a CPI se encerrar, e espero que colhendo louros, tem a frente parlamentar que continua o assunto. Então ela não vai morrer. Não vai morrer, a frente vai permanecer. Eu tenho conversado bastante com o delegado Bruno Lima. Eu estou muito feliz uma outra com isso. frente também outra frente da causa de maus Espero que ele possa participar da CPI, ele já se dispôs a isso, aí claro que vem a questão partidária, mas eu espero que sim. Aqui na Assembleia a gente trabalha a causa animal com seriedade. Eu acho que assim, quem ama os animais tem que unir forças e nunca, vamos dizer assim, competir. Então o delegado Bruno é muito sério, eu também tenho essa conduta, porque a gente tem que unir forças para defender a causa animal. E olha, daria para a gente ficar aqui 20 horas falando porque tem muitos absurdos na causa animal. Posso fazer uma proposta para o senhor, deputado? Com certeza. Cafezinho sempre a gente tem aqui na casa, sempre fresquinho, quente. E vou fazer o convite para que o senhor volte várias outras vezes aqui para continuar falando com a gente. E até vou colocar o senhor numa saia justa aí. Vamos lá. De repente tem um número de WhatsApp para a galera conseguir começar a falar com vocês da CPI, ou passar um e-mail para quem tiver denúncias, enfim, toda essa parte de abordagem aí. O senhor traz para a gente um canal de comunicação. Com o maior prazer. Para que essa comunicação aí seja bem próxima mesmo da população. Com certeza. E a gente aqui junto com a TV Alesp, a gente vai colocar, pluralizar isso daí, publicizar isso daí o máximo que puder por todas as causas aqui do nosso estado. Essa é uma delas de primordial importância. Não encerrando esse assunto, mas eu preciso passar para um outro assunto, que o deputado, conversando com a gente nos bastidores, falou de cidades inteligentes. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Nós temos até um movimento no Brasil inteiro, no país inteiro. Não sei se está com açúcar, deputado. Como é que o senhor gosta aí? Qualquer coisinha, temos adoçante aqui. Está sem açúcar, mas é bom. Está sem açúcar e ele dá um sorriso ainda para a gente. Eu gosto. Normalmente eu tomo sem açúcar. Do que estamos falando? Cidades inteligentes. Estou falando de quê? De tecnologia? Estou falando de um berço, um laboratório a céu aberto do que está por vir aí no futuro? Estou falando de futuro? O que é isso, deputado? Sim, eu sou apaixonado por esse tema. Eu faço parte sou engenheiro de produção, então, faço parte de um grupo na USP de cidades inteligentes, que exatamente, eu me formei lá e tenho buscado manter um contato com a faculdade, né, para a gente se manter atualizado. Esse grupo, enfim, uma vez por mês eu estou lá e consigo manter a cabeça bem ativa aí as novidades, né? É o grupo Conect Cidades. E o conceito de cidades inteligentes ele é muito intuitivo. São cidades inteligentes, ou seja, que pensam, né? Que são idealizadas, são planejadas, né? A tecnologia, ela é importante sim, mas ela é, vamos dizer assim, a etapa final do planejamento, né? Então você tem, dentro de cidades inteligentes, é lógico, a primeira coisa que vem na cabeça, câmera, sistema de monitoramento, é cidade inteligente sim. Isso é. Tá. Semáforo inteligente, cidades inteligentes, aquele semáforo que você não fica lá parado, sendo que não tem ninguém passando no sentido oposto. Cidade inteligente controla isso, mas controla muito mais. Vou dar um exemplo. Eu tive com o prefeito Felício de São José dos Campos, lá eles têm um semáforo que é controlado pelo Google.
né? Então, o Google ele consegue utilizar a base de dados do Google Maps e do Waze e saber, poxa, peraí, tem muito mais gente vindo de lá para cá. Muito grande nessa avenida. Ele otimiza o tempo do semáforo e faz com que o tempo que todo mundo fica travado no trânsito é muito menor. Isso também é cidade inteligente. Mas cidade inteligente é um prontuário eletrônico que você não tenha que repetir o exame que você fez o mês passado. Você consegue criar mecanismos de fazer efetivamente a saúde preventiva, enfim. Andar, né? Fazer uma cidade fluir, andar, né? Exato, com e a educação, tudo. A tecnologia, ela é uma grande aliada. O que não pode acontecer em cidades inteligentes é você partir para a tecnologia sem pensar no porquê dela. Aí é a cidade que não é inteligente. Né? Então, por exemplo, vou botar câmera. Por quê? Porque todo lugar tem. Não, pera um pouco. Qual é a demanda específica dessa cidade? Qual a função dessas câmeras? Onde elas têm que ficar? E qual é o software que vai estar lá? Né? Às vezes você tem uma câmera, ok, mas o software é ruim, você não controla. Por exemplo, um sistema de câmeras ele pode controlar as placas dos veículos para ver se é roubado ou não. Enfim, você tem até sistema de câmeras que controla buraco na rua. Ou seja, ele identifica que uma determinada região está começando a ter problemas no asfalto e ele consegue otimizar a equipe de tapa-buraco para conseguir, enfim, manter o asfalto em dia. É muito legal, tem muita coisa bacana. Só para dar de exemplo, aí, curiosidade, a gente tem 645 municípios, né, no estado de São Paulo. Agora deu um branquinho aqui. Dá para a gente elencar alguns? A cidade de São Paulo, a própria capital, ela tem algumas coisas de tecnologia que a gente consegue ver. Mas tem algum exemplo aqui dentro do Brasil? Nem vou perguntar de estado. Tem cidades inteligentes? Normalmente são iniciativas pontuais. Esse grupo que eu participo na USP tem visitado municípios no sentido... Os alunos, né, porque tem uma disciplina de graduação, e tem cutucado assim, os gestores. Alguns gestores se abrem para esse tema de uma maneira muito legal. Vou dar um exemplo das cidades que esses alunos já visitaram. Diadema. Diadema tem bastante coisa nessa área, aqui do lado, né? Campinas, Jundiaí, mas são várias outras, tem Vinhedo também, enfim. Se você parar para pensar, quase todas as cidades já têm alguma coisa relativa às cidades inteligentes. Tem também, tem também. Inclusive, foi legal que você citou esse tema, porque a minha entrada na política, de certa forma, tem a ver com cidades inteligentes. É mesmo? Por quê? Porque eu fazia parte de um grupo de jovens, a gente criou um grupo em Indaiatuba chamado Movimento Jovem, né? No meu tempo de juventude, né? E aí isso foi em 2007. E a gente criou, para resumir, a gente criou um foco que era transformar Indaiatuba uma cidade de referência em cultura de paz, né? O foco já era a questão da vida, mas o que chamou a atenção? A gente fez algumas palestras, identificamos como um gargalo, né? Aquele botãozinho que a gente aperta e que revoluciona a cidade, sistema de câmeras. E a gente começou uma campanha muito forte, um abaixo-assinado que eu liderei junto com o Rodolfo Oliveira, que é um grande amigo, no sentido de instalar o sistema de câmeras lá. E foi muito bacana, porque teve gente a favor, teve gente contra, teve gente que falou que... Isso lá atrás? Isso, em 2007. E o prefeito, na época, falou, eu vou instalar. Instalou. O prefeito seguinte entrou e colocou muita tecnologia, vamos dizer assim, software, né? E a criminalidade em Indaiatuba despencou. Até hoje é uma das menores em criminalidade. Hoje começa a oscilar, assim, já estabilizou, às vezes um pouco mais alto, mas caiu muito. E o sistema de câmeras se tornou uma referência. É claro que a minha contribuição nisso ela é marginal. Eu estimulei que se criasse. Assim que o prefeito foi adiante para buscar aquilo que há de melhor. Ele tem esse mérito. Mas assim que começa. Tem que começar. Com se certeza. É grandioso ou se não é grandioso, um pontapé inicial, né? Num grão de café ali, não tem... Deputado, super obrigada aí por esse nosso bate-papo, esse café gostoso, e convido então o senhor a voltar mais vezes aqui. Uma pausa aí na nossa programação da TV Alesp, sempre trazendo informação quentinha, como o café fresquinho aqui, do que o deputado está fazendo ou o que ele está pensando sobre o assunto. Obrigada mesmo mais uma vez. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Sempre um prazer. Obrigado. Muito bom.